das emoções, é como se a gente não se permitisse no movimento usual se envolver com o que está surgindo, né? Então é como se a gente fosse devorar uma super macarronada, a gente está com fome e a gente vai com muita velocidade, né, ao que está acontecendo. Então a gente não chega nem a observar, por exemplo, as emoções de fato. É como se a gente não se permitisse mastigar o processo, né? E tampouco a gente espera o processo de digestão. É como se, na verdade, a gente tivesse sempre com um processo de indigestão em relação às emoções, né? Isso também envolve a questão de que em geral, a gente tem a sensação de que está apenas reagindo ao que está acontecendo, né? Então as emoções vão surgindo e a pessoa está reagindo, 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 e aí aquilo tem consequências para ela, né? Traz consequências, como por exemplo uma ansiedade, uma certa tensão, ou simplesmente ações desconexas, né? Ações que ela gostaria de fazer, ou que ela fala uma coisa, mas na verdade ela age de outra forma, né? Então, existem meios, existem outras formas de a gente se relacionar com as emoções, né? Em vez de a gente simplesmente segui-las de modo impulsivo, tá? Então, a conversa desse vídeo é simplesmente como que a gente faz para poder trabalhar com esses impulsos, como que a gente faz para poder trabalhar com essas emoções, tá? Então, a forma como a gente vai abordar esse tema das emoções aqui, como a gente já falou, ela envolve um contato, uma experiência de meditação. Se a gente simplesmente quiser pegar o que está sendo falado aqui sem ter uma experiência paralela à meditação, tudo que vai ser falado aqui vai pelo ralo, tá? A gente não vai conseguir digerir o que está sendo falado aqui, porque a gente está tentando apontar uma experiência direta, uma prática direta com o que está falando aqui, tá? Então, nesse caso, como justamente é uma experiência de meditação, não tem nada de fantasioso, não tem nada místico. Na verdade, a gente vai ser convidado a sentar, tá? Convidado a sentar e olhar mais de perto para esse processo, esse constante desejo, né? Ou essa constante aversão, né? Essa busca incessante por um vir a ser, né? E esse processo das autoimagens e das identidades, tá? Então, embora a meditação ela seja essa plataforma onde a gente vai cultivar e observar as emoções, a gente também vai precisar lidar com as relações ao redor, tá? Então, o modo como a gente está se relacionando ao redor, seja cultivando raiva ou cultivando amor, né? Cultivando compaixão ou cultivando inveja, isso também vai ser trazido como uma experiência prática, tá? Tudo que a gente vai trazer aqui diz respeito a uma experiência muito prática. Então, isso vai incluir a questão da atenção, né? A nossa atenção é o maior presente que a gente pode oferecer para nós e para os outros, né? Quantos acidentes de trânsito simplesmente não acontecem por falta de atenção, não é verdade? Então, essa questão da atenção e essa questão da inteligência contemplativa, ou seja, a inteligência que olha para dentro, né? A gente tem a inteligência expansiva, que está sempre olhando para fora, acumulando e por aí vai, e tem a experiência contemplativa, né? Ela olha para si, ela olha para dentro, tá? Ou seja, essa consciência que surge na prática da meditação, essa consciência junto à lucidez, é isso que vai nos permitir observar as emoções e observar também esses padrões que estão surgindo, tá? Então, por exemplo, é como se... O que é que eu estou tentando mostrar aqui? É que, bom, a pessoa está lá meditando 25 minutos, né? Depois 1 hora, depois 2 horas, depois 24 horas por dia. Vamos supor que ela consegue fazer isso, né? Só que aí ela esquece das relações. Então ela passou tanto tempo meditando que ela supostamente criou uma tal de paz interior, né? Na cabeça dela ela criou essa tal de paz interior. E aí ela meditou tanto que ela esqueceu das relações. Então ela esqueceu das relações e o que é que aconteceu? Ela esqueceu de pagar a luz, né? Ela esqueceu de pagar a conta de energia. Então quando alguém vai lá e corta a energia dela, ou o rapaz da companhia elétrica chega para cortar a energia dela, ela levanta com tanta raiva que
parece que a paz interior dela foi por água abaixo, né? Ou seja, a, nós estamos em relação o tempo todo, né? Então sempre que acontecer qualquer coisa com a gente vai colocar, né? Acontece comigo e o resto do mundo, tá? É muito importante que a gente se dê conta disso. Essa questão da interdependência, mas não é o tema de hoje, tá? Vamos voltar para a questão de que é o seguinte: quando a gente começa então a ver e começa a se relacionar com o mundo, a gente descobre que por vezes nós vamos ter problemas, tá? O mundo é ambíguo, né? Ou seja, por vezes as coisas estão indo bem, às vezes as coisas vão mal, né? Às vezes as coisas estão indo bem e melhoram, às vezes as coisas estão indo bem e entram por água abaixo, não é verdade? Então o que acontece? Essas situações onde a gente sente um certo embaraço emocional, né? Um embaralhamento emocional, né? São situações de lembrete. Ou seja, elas servem para nos alertar, digamos assim, da nossa tentativa de solidificar as coisas, né? Solidificar a realidade como se ela fosse uma conclusão final a partir do nosso referencial, né? A partir do referencial das bolhas de realidade. E a gente já começou a desconfiar com a prática de meditação que não é bem assim que acontece, né? Então, é justamente porque os problemas aparecem, justamente porque as emoções aparecem, é justamente por isso que a gente vai poder lidar com eles, tá? Então, o nosso processo aqui é um processo muito prático, ele não é um processo fantasioso, baseado, é um processo prático, tá? Ou seja, justamente porque os problemas aparecem, as emoções aparecem, é que eu vou conseguir lidar com elas. Se elas não aparecessem, aquilo passaria no ponto cego, né? Quem anda de carro já viu que às vezes você está andando aqui e existem certos pontos cegos que você não consegue ver o que é que está acontecendo ao redor, né? Que ele fica periférico à nossa visão, tá? Então, algumas emoções, algumas experiências são mais fáceis da gente lidar, tá? Porque simplesmente elas aparecem e a gente já tem uma consciência de como falar com elas, né? Como se relacionar com elas. Outras nem tanto, né? Então, segundo os ensinamentos, né, da tradição iniciada pelo Buda, né, a, a natureza das emoções, a natureza em si das emoções é energia. Tá? A natureza das emoções não é confusão, não é baderna, não é aflição, nada. A natureza, ou seja, a essência da emoção em sua qualidade básica é a própria energia, tá? É energia livre, né? Agora, quando nós nos agarramos a certos conceitos, pensamentos, emoções e por aí vai, a gente não consegue ver dessa forma. É como se a gente colocasse água em cubucas de gelo e agora a gente só olha para o que está ali na cumbuca e diz: isso é um gelo. De fato, aquilo é gelo, né? Mas o gelo nada mais é do que a água sob condições, não é verdade? Então, o que acontece? Nesse sentido, é como se o ponto principal do que a gente está trazendo aqui nessa conversa é entender por que a gente perde esse reconhecimento. E isso a gente vai chamar de ignorância, tá? Ou seja, por que a gente ignora o que está acontecendo? Por que a gente perde discernimento sobre o que acontece em relação às emoções, tá? Então, em geral, o que acontece quando uma emoção aparece? A gente perde abertura, perde clareza sobre a situação e perde também a capacidade de compaixão, tá? Isso precisa ficar muito claro mesmo. Ou seja, no contato com as emoções, né? É justamente com o contato com as emoções que a gente vai aprender, tá? Algumas são dolorosas e algumas frustrantes, né? Mas é justamente no contato com elas que a gente vai aprender. Qual é a questão? A questão é que, em geral, o contato com a emoção traz conflito. Porque o que acontece? Por um lado, a gente tem uma intuição, a gente diz assim, vai passar. Quando uma emoção perturbadora surge, né? Uma emoção muito forte surge. Por outro lado, parece que se a gente não está se ocupando de uma emoção perturbadora, parece que a vida fica sem graça, né?
Então tem uma coisa muito estranha aqui, que é um movimento ambíguo em relação a isso. Ou seja, falta uma determinada clareza sobre como é que o mundo interno funciona, né? E o intelecto, ele não consegue descrever isso com clareza, ele não consegue descrever isso com uma certa precisão. O intelecto não consegue, né, fazer isso. Porque a função do intelecto é sempre o quê? É sempre estar olhando para fora em expansão, em construção, né? O intelecto está sempre olhando para fora e criando realidades paralelas, né? Sempre nesse processo neurótico, né? Então a gente tem o papel da meditação, ou seja, em vez de a gente reprimir o contato com as emoções, em vez de a gente ir lá e reprimir aquilo, tá? A gente tem sentimento a respeito das emoções, né? Aí o que acontece? Quando isso aparece, em geral, o que, é que a gente tenta fazer? A gente tenta se usar da disciplina. A gente tenta ser muito disciplinado, né? Mas uma hora ou outra, as emoções elas vão acabar emergindo, tá? Elas vão acabar explodindo de um lado para o outro. O que acontece? Ou a gente está reprimindo as emoções, ou a gente está segurando ela, né? Reprimindo, ou a gente joga a merda no ventilador, que é explodir. Ou seja, existe uma agressão acontecendo aqui, seja no processo de repressão ou no processo de explosão, né? Ou seja, é como se a gente sempre se achasse desconfortável. Sempre se achasse desconfortável na medida que as emoções vão surgindo, tá? Então, o que acontece aqui? Se a gente colocar em prática o que a gente está falando aqui, a gente vai ver que embora a aflição mental ela continue a surgir, a gente consegue então se acalmar em relação a esse processo, né? Só para em silêncio. É óbvio que ela não vai conseguir fazer isso por horas ou longo, um período muito longo, né? Mas ela vai fazendo isso por segundos, né? E daqui a pouco aquilo vai se transformando em minutos, né? E daqui a pouco aquilo vai andando. Ou seja, o ponto principal não é tanto se a emoção está surgindo ou não. O ponto principal é se a gente tem clareza em relação a o que é esse movimento da mente. A gente vai chamar isso de um discernimento ou uma clareza em relação ao mundo interno, tá? Vai chamar isso, esse mundo interior, esse mundo que se passa atrás dos olhos, né? Pensamentos, emoções e assim por diante, tá? Então, o ponto principal não é tanto se a emoção está surgindo ou não, mas é a gente observar de novo, de novo, de novo, de novo, qual é a natureza disso que se apresenta. Como, por exemplo, se a gente for num cinema, né? Se for no cinema, a gente colocar um óculos 3D, pode ser que a gente está com uma criança do lado e essa criança do lado também coloca o óculos 3D. Aí a pessoa foi assistir, sei lá, algum filme da trilogia do Senhor dos Anéis e aí aparece um dragão cuspindo fogo. Se a criança nunca teve contato com aquilo, ela vai se assustar. Ela não entende a natureza do que está acontecendo ali. Mas um adulto, ele dá uma olhada e ele diz, uau, como é impressionante que essa tecnologia é capaz de provocar isso, né? E mais impressionante ainda é que essa criança se assusta com isso, mas não precisa se assustar, né? Então a gente vai entendendo aos poucos que as coisas aparecem, mas o modo como a gente reage a elas é que é o ponto principal, tá? Então o que acontece? Essa abordagem da meditação, ela vai nos convidar a olhar de novo e de novo para as emoções, sem histeria, tá? Ou seja, a gente vai se permitir estar aberto ao que surgir. Vocês podem, não é o tema do encontro de hoje, mas vocês podem pesquisar por Shamatha, Shamata, tá? Que é uma prática de meditação que nos permite acalmar e não responder de modo automático a esses impulsos que vão surgindo, tá?
E isso por si só é dar espaço. Esse dar espaço já é o ponto onde a gente vai começar a ter uma compreensão mais profunda sobre essas emoções, tá? Então, quando a gente começa a fazer isso, a partir da prática de meditação, a gente não se sente mais tentado a reprimir as emoções ou jogar as emoções pro ar. E quem quiser que exploda com isso, tá? A gente simplesmente começa a dar espaço e vai surgindo um olhar compassivo em relação às emoções, tá? Então, é muito importante a gente lembrar que quando a gente fala em lidar com as emoções, não diz respeito a resolver as emoções. As emoções não se resolvem. As emoções não são um problema para ser visto. Esse é o ponto que a gente vai descobrir com a meditação. Falar aqui sobre isso é inútil, tem que praticar para perceber isso, tá? Ou seja, a questão é assim, a gente começa a perceber que se a gente olha para as emoções, o que surgir, aquilo não nos arrasta mais. Então a gente não vai destruir as emoções, a gente nem consegue fazer isso, né? A gente não consegue agarrar uma emoção. Qual é o peso de uma raiva? Ela tem 320 gramas, não faz sentido, né, isso. Tá? Então, nós não vamos destruir ou dinamitar as emoções, tá? O ponto principal é assim, a gente não está procurando batalhar contra as emoções. Não é assim, tem o bem contra o mal, tem a espiritualidade e tem a vida mundana. Não é sobre isso, tá? Não é sobre isso. A gente só está falando nesse ponto que é um entrave das emoções, porque aí tem um outro lado da ponte que é a sabedoria. Então lembra disso. Sempre que a gente estiver falando sobre essa questão do mundo interno, as emoções e assim por diante, lembra que a gente fala isso sempre de um modo que tenha uma ponte. Tá? Então tem o problema que a gente está apresentando e tem a solução. A questão é que, em geral, as pessoas não conseguem já chegar na solução sem primeiro a gente dar esse sobrevoo. Então, o que é que a gente está tentando mostrar aqui? A gente está falando que o primeiro contato que temos com uma emoção é ou a gente quer reprimir a emoção ou a gente quer jogar a merda no ventilador. Né? É que a gente explode em cima das outras pessoas. O problema é que isso causa sofrimento, isso causa dor, seja para nós ou para as outras pessoas, não é verdade? Então o que a gente tem? A gente tem que as emoções, quando elas surgirem, seja quais foram as emoções, né? Quais foram as emoções, elas são um lembrete para a meditação, tá? Elas são como se fosse um alarme de celular. Sabe o alarme de celular que a gente coloca, eu preciso jogar o lixo às 6 da manhã, e tu coloca lá o alarme de celular e aquilo tá ali para te lembrar. Então as emoções também, elas afloram e elas têm sons distintos, né? A emoção da raiva, a emoção da inveja, a emoção do orgulho e assim por diante, tá? Qual é esse lembrete? É a gente lembrar de quem e o que a gente é de verdade, tá? Então, a gente nem rejeita as emoções, nem também reage de modo agressivo ao que está surgindo, tá? Então, para essa conversa de hoje, o que é que a gente tem? A gente tem formas de lidar. Então, em primeiro lugar, a gente precisaria sentar em meditação para dar espaço e a gente começar a ter uma consciência a respeito das emoções e a respeito do movimento das emoções, tá? Precisa disso. É muito importante cultivar a meditação para poder estar consciente desse recurso interno, tá? A gente em seguida começa a aprender a relaxar em meio às emoções. A gente começa a entender que é como se fosse, sabe, uma boia. Então tem uma boia para lá e para cá, no meio das emoções da revolta, e a gente sempre pode se agarrar a essa boia, tá? Então a gente nem luta contra o que está surgindo, nem está a favor. É muito importante isso, que a gente comece a desistir desse senso de luta contra alguma coisa ou alguém em algum lugar. Isso não levou e não vai levar a gente para lugar nenhum, tá? E por que isso acontece? Por que essa luta acontece? Porque a gente tem medo, pessoal. A gente tem medo de descobrir que qual é a natureza das emoções. A gente tem medo de descobrir que a gente não está no centro de tudo. Né? É muito difícil estar na emoção. Em geral, a gente quer ou reprimir ou quer afastar, tá? Em seguida, então a gente tem ter uma consciência a respeito
né? Essa consciência aberta que olha para dentro, tem essa questão de relaxar no que surge, e depois a gente vai entender que é necessário trabalhar com o que surge. Ou seja, a gente entende que as situações aparecem, mas eu vou trabalhar com as situações. Tá? Eu começo a perceber que aquilo não está mais me travando em meio ao que está acontecendo. Tá? Então, quando isso começa a funcionar, esse ponto onde ter uma consciência ampla, relaxar nas emoções, e eu estou disposto a trabalhar com as emoções, quando isso começa a funcionar, em geral, a gente já deixa de lado as nossas desculpas metafísicas, né, as desculpas filosóficas, os argumentos religiosos, ou seja, a gente gosta de, assim, uma emoção aparece e em vez de a gente olhar para ela, a gente fica dando pitacos, né? Ou seja, isso nada mais é do que uma fuga, pô. Você está fugindo da emoção. Ah, não, olha, isso aconteceu comigo porque eu tenho lua em Sagitário. O que a lua em Sagitário tem a ver com isso, pessoal? Vamos parar com essa coisa, pô. A gente tá pegando uma sabedoria que é muito maior do que a gente e a gente tá distorcendo a sabedoria por coisas que tem a ver com a nossa forma de lidar com a vida, né? Aí a gente fica fugindo, dando desculpas esfarrapadas, né? Ou seja, é como se a gente tivesse um certo, como é que eu posso dizer? A gente tivesse o tempo todo, é, a gente fica fingindo de que a gente está fugindo das emoções o tempo todo. Aí a gente fica dando explicação para tudo. Ou colhendo explicação, né? Indo atrás de explicação. Quando, na verdade, tudo que você tem que fazer é olhar para dentro, em vez de ficar olhando para fora. Né? Falta uma coragem para olhar para dentro. Né? Então, a gente começa a fazer lista disso e daquilo, e é como se fosse. É simples, pô. Você fica fazendo lista disso e daquilo, você vai acabar ficando paranoico, porque é impossível listar tudo que vai surgir na mente, né? As coisas simplesmente surgem na mente, né? Então, a pessoa ainda assim fazendo essas listas disso ou daquilo, ou ficando muito inteligente a partir de um conhecimento teórico, ela ainda está inábil a dançar com o que está surgindo. Então é muito importante que a gente olhe para isso com muita sinceridade, tá? Muita sinceridade mesmo. Ou seja, a gente tira conclusões sobre nossos comportamentos, sobre nossas emoções, mas isso não transforma. Ou então pior, ou então melhor, na verdade, perdão. A pessoa começa a se dar conta de que, por exemplo, dentro da raiva ela tem um raciocínio lógico dentro da raiva. Então tudo ao redor aparece e ela diz, isso está certo, ou então isso está errado. Ou então ela aparece dentro de uma competição, né? Ou seja, ela está invejando alguém. E aí todo aquele raciocínio lógico está certo, né? Ou seja, essas explicações elas não conseguem tocar o que sustenta as emoções. Elas não conseguem tocar. Por isso que a gente falou desde o começo que a forma como a gente está falando aqui, ela precisa de silêncio, precisa de meditação junto, tá? Em paralelo, tá? Então, essa consciência que olha para dentro, né? Essa inteligência contemplativa, ela vai nos permitir transformar o que surge em caminho. Sejam essas experiências agradáveis ou desagradáveis, tá? Então, a pessoa, quando ela começa a fazer essa prática, ocorre um interesse maior sobre o que é que acontece. O que acontece dentro, né? Ela fica mais interessada em saber. Ela já não tem tanto medo do que é que vai acontecer dentro. Ela se torna mais e mais interessada, porque ela encontra abertura. Ela começa a se sentir confortável no espaço interno da mente, tá? Então, quando isso começa a acontecer, ela já não vê mais sentido em ficar procurando desculpas sobre o que é que está acontecendo, né? Então, nessa altura do campeonato, a pessoa já começa a desconfiar sobre essa especulação mental que vai surgindo sobre quem e o que somos.
Então, o que acontece? Uma coisa que a gente precisa olhar com muita sinceridade é a questão de uma agressão que surge, que é a incapacidade de aceitar as coisas como elas são. Isso precisa ser falado, né? Então, por exemplo, a maneira como a gente reage ao apego, a maneira como a gente reage à aversão, a maneira como a gente reage à felicidade, a maneira como a gente reage à infelicidade, a gente querer culpar a Deus e o mundo pela nossa infelicidade, achar uma explicação sobre o motivo que a gente está sofrendo e na verdade a gente não está tratando as raízes do sofrimento, né? Então tudo isso precisa ser olhado com mais cuidado de novo, tá? A gente precisa olhar de novo e de novo, tá? A tensão, tensionamento, né? A explosão, a frivolidade, né? A tagarelice que a gente tem, o modo como a gente lida com o descontentamento, né? Os escapismos, vocês entendem? Escapismo é como se fosse assim, a gente fica olhando para a situação e em vez de olhar mais a fundo, a gente fica jogando aquilo para debaixo do tapete, né? Então, nesse momento, é como se a gente tivesse conclusões de curto alcance sobre o que e quem a gente é. Então, quando isso acontece, a gente tenta impor o nosso modo de ser sobre a vida, né? Sobre coisas, situações, lugares e pessoas. E a gente fica puto da vida quando aquilo não acontece como a gente desejava, né? Então, qual é o ponto principal? O ponto é que, na medida que a gente vai aprendendo a meditar, a gente vai entendendo qual é a natureza básica das emoções. Então, qual é a natureza básica das emoções? Se a gente tivesse aqui um travesseiro cheio de penas e plumas, né? E a gente balançasse ele e alguém fosse cortar em cima dele e começasse a balançar, iam surgir penas e plumas. Se eu simplesmente observar o movimento das penas e plumas, eu começo a observar a pena como sendo uma pena. E ela tem um movimento de balançar no ar e em seguida ela se aquieta. Isso é a mesma coisa que a gente vai começar a observar, né? Aqui está o que está surgindo, aqui está esse observador, essa consciência. Observar o que está surgindo na mente e na meditação, tá? Se a gente permitir que elas sigam um movimento natural, a gente não se engana e naturalmente, por não se enganar, não tem como se perturbar como a gente vem se perturbando, não é verdade? Então é necessário a gente olhar com mais honestidade para a situação, né? A gente ultrapassar esse hábito da tagarelice mental, esse hábito dessa autoimportância que a gente tem sobre as coisas e que no final não tem nos ajudado, né? Esse é o ponto principal. Então, é muito importante lembrar que quando a gente fala dessa consciência que olha para dentro, a gente não está tentando se justificar, tá? Ah, isso está acontecendo por mim, comigo, mas eu sou uma pessoa boa, ou então, isso está acontecendo comigo e eu sou uma pessoa ruim. Não é sobre isso, pô. Não é sobre isso. É sobre a gente observar a natureza básica das coisas, tá? Então, quando a gente está começando a praticar, com o tempo de prática, né, começa a surgir um brilho no olhar e uma alegria. E essa alegria e esse brilho no olhar não depende de café, não depende de Guaraná do Amazonas, não depende de energético, não depende de Red Bull, não depende de nada, pô. Simplesmente tu para e tu faz aquilo surgir de dentro. Aí a pessoa poderia então perguntar: que legal, então você está me dizendo que realmente é possível trabalhar com as emoções a partir da meditação? Sim, isso mesmo. Então, mas qual é o truque? O problema é esse, não tem truque. O truque é que não tem nada de especial nisso. É simplesmente começar a fazer a prática e repetir, repetir, repetir. Então é algo tão prático e direto que talvez esse seja o problema, né? Já que a gente está tão anestesiado em relação à realidade ao redor que parece que a gente precisa se entupir de técnicas e coisas mirabolantes, quando na verdade o simples é que é o enfatizado na meditação. A meditação é simples de fazer. Tá? Não estou dizendo que ela é fácil, eu disse que ela é simples de fazer. E aí a gente está tão neurótico, né? Que a gente diz, olha, começa, é simples, e a pessoa já entra com muito receio sobre a prática.
Então, bom, o convite já foi feito, mas parece que a gente prefere se ocupar mais e mais e mais e mais e mais e mais sobre especulações, né? Parece que é como se a gente não suportasse entender que talvez nesse momento exista uma visão mais ampla do que a visão que a gente está defendendo, né? A gente também nem cogita ter uma certa coragem para poder olhar para dentro, né? A gente acha mais fácil culpar pessoas, culpar situações, culpar lugares, mas parece que isso não resolve, né? Então, em geral, quando uma emoção perturbadora surge, a gente tenta se proteger mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais, né? E isso implica que, no fundo, a gente sabe que isso é ruim para nós. Ficar fechado em nós mesmos, no nosso casulo emocional, né? Então, uma boa pergunta que a gente poderia fazer é o seguinte: quem somos nós quando a gente desiste de lutar? Né? Então, de novo, vale a pena lembrar, né? Parece que a gente tem uma nuance aqui, que é: se eu não tiver ocupado o tempo todo das emoções, eu... Né? Ou seja, se eu não estou... Parece que eu preciso me ocupar o tempo todo das emoções. E quando eu estou ocupado das emoções, eu não consigo soltar delas, né? Eu me sinto entediado, eu me sinto eufórico e por aí vai. Ou seja, qual a consequência disso a médio, curto e longo prazo? Perdão, qual a consequência disso a curto, médio e longo prazo? Né? Então, se a gente olhar com cuidado, uma vez que a gente começa a descobrir esse conforto que surge na meditação, o nosso assento VIP de sentar naquela emoção. Vamos imaginar que as emoções são cadeiras que a gente vai sentar. A gente começa a achar um pouco menor ficar sentado passivo na cadeira das emoções. A gente vai desejar mais e mais e mais sentar nessa cadeira do silêncio, nessa cadeira da meditação, né? Porque a gente começa a descobrir que tem o que acontece ao redor e tem o que acontece atrás dos olhos. O que acontece atrás dos olhos é mais importante de como lidar com o que está acontecendo, né? A gente começa a descobrir que essa maneira reativa de lidar com as situações, ela não tem levado a gente para canto nenhum, né? A gente também começa a descobrir que essa maneira de controle diante das situações, ela não leva a gente muito longe. Uma hora o gerente da bolha ele vai explodir, né? A gente também começa a descobrir que essa maneira ardilosa e manipuladora de lidar com as situações também ela tem limitações, né? A gente não consegue manipular tudo, né? Então, uma vez que a gente começa a se distanciar desses padrões, a gente não evapora no ar, não é isso. Uma vez que a gente começa a se distanciar desses padrões, a gente começa a se dar conta então da abordagem, por exemplo, das 5 sabedorias, tá? Ou seja, a gente começa a se dar conta de que essa mente, nesse lugar de abertura, clareza e compaixão, que a gente já tem, ela é capaz de nos ajudar com recursos como a sabedoria do espelho, a sabedoria da igualdade, a sabedoria discriminativa, da causalidade e sabedoria de Dharmata. Tá? E aí o que é que a gente começa a ver? A gente começa a ver que na verdade, quando a gente se sente ausente das 5 sabedorias, é que os problemas aparecem. Né? Ou seja, os problemas de fato não são os problemas aparecerem, porque sempre vai ter problema, pô. Sempre vai ter alguma coisa ou outra que está fora do nosso controle. Mas o problema mesmo é falta de lucidez, né? É falta de como lidar com aquilo de uma maneira que seja mais assertiva e precisa, né? Então a gente tem a sabedoria do espelho, que é a capacidade de olhar para o outro no lugar onde ele está, né? A sabedoria da igualdade, capacidade de se alegrar com o que o outro está trazendo a partir como se fosse uma riqueza, né? A sabedoria discriminativa, que olha o eixo e a trajetória, ou seja, o que é que a gente está fazendo com a nossa vida, afinal? Né? A sabedoria da causalidade,
que é a sabedoria que vai tratar, ou seja, ações, absorver a ação negativa do outro sem se perturbar, promover ações positivas e interromper ações negativas. E a sabedoria de Dharmata, que é a sabedoria que libera, ou seja, a sabedoria que observa o que há de mais o que há de transcendente em todos os seres, né? Essa sabedoria inata, essa essência primordial que tem em todos os seres, tá? Então, a conversa de hoje que a gente tinha para trazer sobre meditação e a transformação que a meditação traz em relação às emoções era essa. Eu espero que você tenha gostado. Tchau, tchau.